Kéfera, vamos conversar sobre o seu lugar de fala? Se você não sabe, nos últimos dias não se fala de outra coisa. Sobre a postura da Kéfera no programa da Fátima Bernardes. E eu observei a movimentação e a opinião da maioria das pessoas sobre esse caso. Eu ouvi opiniões de homens, ouvi opiniões de mulheres. É fato que se é a sua primeira vez que você está caindo aqui, você não vai saber quem sou eu. Eu sou Lívia Zaruti, eu sou web designer, minha formação é como web designer, eu sou apresentadora, modelo e mulher negra. Aí nesse momento você vai rir, porque você, se for uma pessoa branca, de uma determinada classe social, universitária ou que se acha intelectual, e vai rir da minha posição por me considerar ou por enfatizar a minha posição como mulher negra. Mas você vai entender isso no decorrer desse vídeo. Outra observação importante que eu quero dar para você, principalmente para o Arthur Duval, do canal Mamãe Falei, que às vezes ele assiste os meus vídeos e ele fica rindo sem entender e fica justamente dizendo que a pessoa ou era branca ou era preta e para ele todo mundo é igual. Isso também durante esse vídeo eu vou estar explicando dentro desse conceito do que seria lugar de fala. Outra observação, se você se acha intelectual porque você fez pós-graduação de história e com isso você sabe perfeitamente a realidade das mulheres negras periféricas, esse vídeo também vai te ajudar um pouquinho. E se você é uma menina como a Kéfera, que cresceu no apartamento, que é branca, que gosta de usar rosa e acha que porque lê os livros em inglês sobre feminismo, agora ela tem totalmente propriedade para falar sobre as pautas do feminismo no Brasil, esse vídeo também é para você. Então respira fundo e vem aqui comigo. Que branco, que índio, que preto, que índio, que preto, que branco, que preto, branco, índio, que branco, índio, preto, que índio, preto, branco, que. Bem-vindos à Etnia Brasileira. Como você viu aí na intro, nós somos uma mistura de tudo. E se é a sua primeira vez aqui, lembre-se de, antes de tudo, deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu vou estar aqui conversando com você sobre um tema um pouquinho confuso, que é esse lugar de fala. Por que confuso? Porque muitos homens, como o Danilo Gentili e qual é o nome dele? Luba, eles que colocaram isso dentro de uma visão muito da Constituição, que todas as pessoas têm direito de falar, que quando o homem está sendo machista ou fazendo alguma coisa, a mulher não deve falar, porque é o lugar de fala do homem. Então ficou nítido que, gente, desculpa dizer, mas a Kéfera prestou um desserviço na sua participação. Muita gente da esquerda militante vai falar que não, que é natural a reação dela. Não é natural, né? Não é natural. Então eu vou te explicar dentro da base, porque já que para vocês o fato de eu ser uma mulher polêmica, questionadora, eu não tenho nenhuma credibilidade dentro da sua visão acadêmica, eu vou dar um artigo acadêmico para você ver, primeiramente, o que seria lugar de fala. A ativista negra muito conhecida entre o meio acadêmico, Djamila Ribeiro, ela publicou um livro chamado O que é Lugar de Fala. É um livro muito acessível, onde você pode comprar e ler. Eu estou com a versão digital aqui e justamente no livro dela, ela foca dentro de uma visão que até então pessoas de outras classes sociais, principalmente brancas, não conseguiram ver e não vão ver nunca, porque para elas a visão de mundo delas é sempre universal, mas dentro de um contexto de uma pessoa branca. Até o simples fato de eu estar falando pessoa branca nesse vídeo, o Arthur do Mamãe Falei estaria rindo de mim, porque para ele não existe essa de pessoa branca, pessoa preta, é todo mundo igual. Essa pauta de lugar de fala ajuda um pouquinho a fazer você abrir a sua mente dentro de uma outra realidade que provavelmente você desconhece e você está querendo falar dentro da sua visão de mundo e achar que aquilo é a verdade. Antes de tudo, no livro do O que é Lugar de Fala, de Djamila Ribeiro, ela foca em modo surpreendente, praticamente a primeira vez, o feminismo negro,
O feminismo, ela passa uma introdução muito grande falando sobre a realidade da mulher negra, porque ela está sempre, a mulher negra, as necessidades do feminismo, como esse feminismo da Kéfera, é sempre que ela não seja tratada como uma mulher objeto, ou que ela não seja tratada como uma criancinha, como um homem tem que dizer para ela como ela tem que falar, ou como ela tem que pensar, que seria patriarcal. Isso, na realidade de uma mulher preta, não é muito realístico as necessidades de uma feminista branca sobre a sua independência financeira, sobre o fato de que elas estão querendo lutar para terem igualdade de salário na empresa, elas poderem fazer pós-graduação, se elas, em prol da liberdade delas, as empregadas pretas ficaram assumindo o papel dela. Em nome dessa liberdade, mulheres pretas tiveram que fazer o trabalho que elas não quiseram fazer. Então, enquanto mulheres brancas estão lutando pela igualdade de salários, igualdade de espaços, direitos, a mulher preta, dentro do seu contexto social, é totalmente renegado, porque as suas pautas não são as mesmas. A mulher negra, ela ainda está lutando questões muito mais difíceis, porque em vez de a mulher preta ser vista como uma figura sensual, delicada, que precisa ser protegida, ela é tratada como um burro de carga, como aquela que suporta trabalhos braçais, ou como uma mulher agressiva, vulgar, com pouca capacidade intelectual. Apesar, entende, dessa grande luta da mulher negra, essa falta de reconhecimento da sociedade brasileira do papel da mulher negra dentro dessa estrutura social. Porque outra coisa também que é muito importante, que a mulher negra, quer dizer, hoje e sempre, quer dizer, ela sempre foi a base, entende, da estrutura familiar, também na família branca. Porque era ela que dava condições na época da escravidão, entende? Para que a sinhá se enfeitasse para o senhor. Foi ela que deu condições, entende? Quando começa já, entende? Toda uma revolução industrial no Brasil, dá condições para que a mulher branca procure, entende? Caminhos fora de casa, porque ela consegue, entende? Segurar o núcleo familiar também da mulher branca. Ela, de repente, ela passou toda a vida assumindo duas famílias. A família negra e a família branca. Por isso que eu falo que não é possível que um Henri Bugalho ou qualquer filósofo ou Olavo de Carvalho possa ter propriedade, por mais que ele tenha todo o diploma da biblioteca dele, de querer falar ou opinar ou querer defender a pauta das mulheres pretas periféricas, se ele desconhece totalmente essa realidade e principalmente as nossas necessidades. Então é meio inútil você achar que só pode ter voz pessoas de determinada classe social e cor de pele, porque você vai estar silenciando uma camada que é praticamente a maioria da população em pró de uma visão elitista e branca. Eu sei que a palavra branca te incomoda, porque você acha que definir você dentro de um critério étnico te ofende, porque você acha que o mundo é como aquilo que você vê. Ele olha para uma mulher negra e diz: você é específica, você é mulher negra. Olha para uma mulher, você é específica porque você é uma mulher. Mas ele também não se entende como específico, ele se entende como universal. Tá? Só que você se esquece que você está tantos anos convivendo em um ambiente onde todo mundo é igual a você, onde todo mundo é branco, que você acha que as necessidades da população são as mesmas. Mas vamos lá. O que é lugar de fala? É fato que no início do livro da Djamila Ribeiro, ela já é clara em dizer que não tem uma origem para lugar de fala. O lugar de fala é impreciso. A gente acredita que ele tenha sido criado a partir da tradição da teoria racial crítica, estudos sobre diversidade, algumas autoras negras que começam a discutir essa questão, não só negras, mas latinas, indianas, como a Spivak, de quem pode falar numa sociedade patriarcal, racista, onde o discurso legitimado é o discurso do homem branco heterossexual. Vamos lá. Para além dessa conceituação dada pela comunicação, é preciso dizer que não há uma epistemologia determinada sobre o termo lugar de fala especificamente. Ou melhor, a origem do termo é
precisa. Então, ele é claro em dizer que não tem uma origem precisa e que esse termo pode ter surgido a partir da tradição do literal do ponto de vista feminista. Além disso, no próprio livro da Djamila, logo no início, ela diz: acredito que muitas pessoas ligadas a movimentos sociais, em discussões nas redes sociais, já devem ter ouvido a seguinte frase: fique quieto, esse não é seu lugar de fala. Ou já deve ter lido textos criticando a teoria, sem base alguma, com o único intuito de criar polêmica vazia. Não se trata aqui de diminuir a militância feita no mundo virtual, ao contrário, mas de ilustrar o quanto muitas vezes há um esvaziamento de conceitos importantes por conta dessa urgência que as redes geram. E aí, numa sociedade que é fortemente eurocentrada, numa ciência que é fortemente eurocentrada, esse olhar de um cientista, por exemplo, europeu, sobre essas comunidades que não conhecem, que a gente está falando da colonização, enfim, da chegada dos europeus em diferentes lugares do mundo, os conquistadores, tem uma coisa que está lá de trás e que vem vindo. Isso é um olhar sobre o mundo, esse olhar colonizador, digamos assim. E aí os pesquisadores começam a pensar, tá bom, como é que você modifica isso? É preciso, portanto, entender que não há um lugar neutro. Então, que eu, como pesquisadora, posso querer fazer apontamentos sobre aquela comunidade, desde que eu reconheça que este lugar não é um lugar neutro. E que é importante que essas pessoas também tenham o seu lugar de fala, que elas do lugar que ocupam também possam falar. Porque existe, portanto, esse posicionamento de cada um de nós, que nos dá mais ou menos poder, mais ou menos legitimidade para falar sobre diferentes assuntos. É o lugar nos livros, é o lugar na construção da história, é o lugar no desenvolvimento de ideias, tá na maneira como se ocupa os espaços dentro do YouTube. Tudo isso tem a ver com lugar de fala. Portanto, é mais complexo do que simplesmente, ele tentou falar no meu lugar.